Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, vamos analisar o caderno 3, cujo tema é Diversificação de fontes e captação estratégica. E que tema fundamental, viu? Nossa, com certeza. E para dar o pontapé inicial na nossa discussão de hoje, vamos imaginar o seguinte cenário, tá? O maior e mais antigo doador de uma instituição social liga, tipo numa terça-feira de manhã, e diz que está cortando o financiamento. O pesadelo de qualquer gestor. Exato. De uma hora para outra, não tem como pagar o aluguel da sede, a equipe é dispensada e aquele projeto lindo que atendia centenas de famílias simplesmente desmorona. Pois é, e aí a culpa sempre recai sobre a falta de dinheiro no mercado. Aham. Sempre essa desculpa. Mas a realidade aponta para um diagnóstico muito mais perigoso, né? Sem dúvida. Olha, essa é a clássica síndrome do doador único. É um conceito central que o professor Lessa aborda para explicar a verdadeira causa da mortalidade no terceiro setor. Quer dizer que o problema não é a falta de dinheiro em si? Não, de jeito nenhum. É uma falha estrutural gravíssima na gestão. Porque depender de uma única fonte financiadora, seja uma emenda parlamentar que cai do céu de vez em quando, ou um único empresário bem intencionado, é tipo assinar uma sentença de risco contínuo para as organizações da sociedade civil, as OSCs. Entendi. A mentalidade tem que mudar, então. Radicalmente. O terceiro setor não opera mais naquela lógica antiga da caridade amadora, de pedir um favor, sabe? Na visão da alta performance, estamos diante de um tabuleiro de xadrez complexo. Adoro essa analogia do xadrez. Sim, porque o grande desafio é conectar a enorme capacidade técnica que essas instituições já têm com o capital que está literalmente parado no mercado. E é exatamente aí que o jogo fica fascinante para quem acompanha a nossa análise. Porque para curar essa dependência, o primeiro movimento nesse tabuleiro é descobrir onde o dinheiro está escondido. E, claro, entender as regras de acesso. Exatamente. Então, hoje a gente vai destrinchar essas táticas de sobrevivência real e entender como as bancas examinadoras usam essa falta de conhecimento prático da galera para criar armadilhas nas provas, principalmente a FGV. A FGV adora uma pegadinha. Adora. Então, vamos começar pelo mapeamento ativo. A gente sabe que o governo federal tem bilhões disponíveis, mas ele não vai mandar um e-mail para a ONG oferecendo um cheque, né? Como é que as instituições encontram essas oportunidades na prática? Olha, o governo exige uma postura ativa, investigativa mesmo. O grande farol para quem atua na área é a plataforma transferigov.br. Que muita gente ainda chama de plataforma Mais Brasil, certo? Isso, o nome é antigo. O professor Lessa destaca que o segredo lá dentro é dominar o painel de transferências abertas. Mas a alta performance não para no setor público, não. Ah, tem o setor privado também. Com certeza. É indispensável cruzar esses dados governamentais com plataformas agregadoras de mercado, tipo a Prozas ou a Êxitos. Esses sistemas funcionam como radares, sabe? Eles compilam editais federais, estaduais e também da iniciativa privada. E essa iniciativa privada hoje está desesperada por projetos que se encaixem naqueles critérios ISG. Ambientais, sociais e de governança. Perfeito. Agora, lendo o material, uma coisa me chamou muito a atenção que é o desespero de atirar para todo lado. Clássico. Digamos que a equipe da ONG abre esse radar, vê, 15 editais abertos e decide inscrever a instituição em todos eles. O material chama isso de tiro de espingarda, não é? O famoso tiro de espingarda. Me parece o equivalente a tentar navegar um barco para o norte, sul, leste e oeste ao mesmo tempo. E o barco inevitavelmente afunda. O tiro de espingarda é a receita garantida para a exaustão da equipe técnica. Imagina o cansaço. Pois é. Gasta-se uma energia colossal formatando propostas genéricas que, no fim das contas, não têm aderência real ao que o edital pede. E pior, a organização perde o foco da sua própria missão estatutária. Faz todo sentido. O professor Lessa ensina que a captação exige um foco cirúrgico. A equipe precisa instituir um checklist semanal de prospecção, cruzando a vocação da ONG com o perfil exato do edital. Entendi. E falando em estratégia, tem um detalhe operacional lá no transferigov.br que confunde muita gente.
Existe uma grande diferença entre apenas consultar o que está disponível e, de fato, formalizar o envio de uma proposta, né? Uma diferença gigante. E que bom que você tocou nisso. Porque isso me parece um prato cheio para bancas de concurso. A FGV, por exemplo, é famosa por criar cenários hipotéticos, afirmando que o gestor de uma ESC precisa providenciar senhas, logins ou cadastros prévios complexos só para pesquisar as oportunidades abertas no portal. Nossa, e essa é uma das pegadinhas mais cruéis que eliminam os candidatos. Conta mais. Essa afirmação é completamente falsa, porque ignora o princípio da transparência pública. A pesquisa lá na aba de acesso livre do Transfere.gov não exige senha nenhuma. Zero senha. Zero. Qualquer cidadão, pesquisador ou gestor pode entrar no painel, filtrar os programas e ler os manuais livremente. A barreira de segurança só entra em cena no momento da ação. Que seria na hora de enviar o projeto. Exato. Na hora de inserir os dados e enviar a proposta formal. Aí sim, exige-se uma organização documental rigorosa e níveis de segurança elevados, tipo os selos prata ou ouro do dirigente lá no portal GovBR. Ah, entendi. Entendeu por que dessa diferença é vital para quem está estudando? A consulta é pública por lei, mas o envio mexe com dinheiro federal e exige responsabilização legal de quem assina. Faz todo sentido quando a gente entende a lógica por trás da regra. Mas olha, vamos expandir um pouco o nosso tabuleiro de xadrez? Vamos lá. Digamos que a instituição mapeou os editais, mas não quer ficar refém só da burocracia do orçamento da União ou de verbas diretas. É aí que o material introduz a mágica da captação com iniciativa privada, usando as leis de incentivo. Ah, esse é um assunto fantástico. E o pulo do gato é que a ONG usa um dinheiro que, de qualquer forma, já sairia do caixa da empresa para os cofres do Estado, certo? Exatamente. Estamos falando do mecanismo da renúncia fiscal. É possivelmente a ferramenta mais poderosa e, ao mesmo tempo, a mais mal compreendida do terceiro setor. Como é que funciona essa engrenagem na prática? É simples. O Estado decide abrir mão de receber uma fatia específica do imposto que um contribuinte deve. Em troca, esse contribuinte, que pode ser uma empresa ou uma pessoa física, direciona esse exato valor para um projeto social que já foi previamente aprovado pelo governo. Olha só. A genialidade da coisa é que o custo real para a empresa, claro, dentro do limite legal, é zero. O dinheiro apenas muda de rota. Em vez de ir para o Caixa Único da Receita Federal, ele vai direto para a transformação social na ponta da linha. E a marca da empresa ainda fica atrelada a essa boa ação. Maravilhoso. E o governo cria um verdadeiro cardápio de incentivos, com limites diferentes dependendo da área, né? Pelo que o professor Lessa aponta na Lei Rouanet, que é voltada à cultura, pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto de renda e empresas até 4%. Perfeito, esses são os tetos da cultura. Para o fundo da criança, a empresa só pode destinar 1%, mas no esporte chega a 2%. Ainda tem incentivos para oncologia e pessoas com deficiência, aquele 1% extra. Isso, Pronon e Pronaz. Mas aqui eu trago uma dúvida que surge muito nas ruas e que aparece bastante nos estudos de caso lá do material. Manda. Imagina que o captador estuda tudo isso, faz uma apresentação fantástica para o CEO de uma grande empresa local. O CEO adora a ideia e chama o contador da empresa para a sala. Aí o contador avalia e diz: a nossa empresa opera no regime de lucro presumido, ou então somos do Simples Nacional. E aí? A porta se fecha e o captador vai embora de mãos abanando. Nossa, esse é o momento de tensão máxima na captação. O pessoal costuma chamar de a grande saia justa. Imagino. O que acontece? O captador amador entra em desespero e tenta argumentar contra a contabilidade da empresa. O que deve ser um erro terrível. Fatal. A visão de alta performance que o professor Lessa ensina orienta exatamente o oposto. Jamais se briga com o contador. O contador está absolutamente correto. Sério? Sim. A lógica tributária federal estabelece que a dedução de IRPJ através dessas leis de incentivo é exclusiva para o regime de lucro real. Ah, então a empresa do Simples realmente não pode usar a lei federal. Não pode. Mas a negociação não termina aí. O captador profissional apenas muda a estratégia. Como assim? Ele pode propor àquele CEO um patrocínio direto,
utilizando uma verba de marketing voltada para a agenda ESG da empresa, já que a ideia em si foi aprovada. Inteligente! Ou, melhor ainda, tira da manga um projeto aprovado numa lei de incentivo estadual que permite o abatimento do ICMS. O ICMS é um imposto que atinge em cheio empresas do lucro presumido e do Simples Nacional em muitos estados. Nossa capacidade de adaptação salva o projeto ali na hora. Exatamente. E não é à toa que as bancas de exame adoram explorar essa confusão tributária. Com certeza. Uma armadilha muito frequente que vi é colocar no enunciado da prova que o empresário, tira dinheiro do próprio bolso para patrocinar via lei de incentivo federal. Ou afirmar categoricamente que empresas do Simples Nacional podem abater seus impostos federais, apoiando a Lei Rouanet. Pois é, são afirmações falsas que testam justamente o conhecimento dos fundamentos jurídicos de quem está prestando concurso. Claro, o empresário apenas redireciona um imposto que já era devido. Ele não gera uma despesa extra que vai prejudicar o caixa da empresa. E essa restrição ao lucro real para pessoas jurídicas, assim como o formulário completo para pessoas físicas, é uma trava federal inegociável. E tem outra armadilha clássica que o professor Lessa alerta, não é? Aquela de misturar legislações. Assim, o examinador cria uma historinha dizendo que a ONG precisa obrigatoriamente do certificado SEBAS para conseguir aprovar um projeto na Lei Rouanet. E isso é falso. Totalmente falso. Quem está estudando precisa entender o propósito de cada instrumento. O SEBAS é uma certificação super específica para entidades de assistência social, saúde ou educação conseguirem a isenção da cota patronal do INSS. Não tem nada a ver com captação cultural. Nada. A Lei Rouanet exige mérito cultural e capacidade técnica de execução, não o SEBAS. Misturar o quem é quem nessas leis é tipo o passatempo favorito das bancas. Bom, e para não cair nessas armadilhas do mercado e das provas, a instituição precisa estar sempre um passo à frente. O que nos leva a um ponto crucial aqui da nossa análise. Vamos lá. Imagina que a equipe mapeou o edital, encontrou a empresa do lucro real, o CEO quer apoiar e diz: gostei, me manda o projeto hoje à tarde para eu passar no financeiro. Se a ONG for começar a escrever o projeto do zero naquele momento... Tchau, oportunidade. Exato, a oportunidade desaparece. O material resolve isso com a brilhante estratégia do portfólio na gaveta. Essa é a regra de ouro da preparação, viu? A recomendação expressa do professor Lessa é que a instituição tenha, no mínimo, 3 projetos inteiramente formatados, aprovados e guardados. 3 projetos? Isso. Um projeto de pequeno porte, focado naquele custeio e impacto rápido, um de médio porte, para manutenção das atividades gerais, e um de grande porte, pensado já para obras ou aquisição de equipamentos pesados. Entendi. E veja bem, não é só um rascunho de ideias num papel, tá? São projetos com metas SMART, que é aquele acrônimo para específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Tudo acompanhado de justificativa sólida e um orçamento básico já ajustado à realidade do mercado. Eu adoro visualizar isso como um terno de alta costura guardado no armário. É uma ótima analogia. De repente, surge um convite para um jantar de gala para o dia seguinte. Na nossa realidade aqui do terceiro setor, esse convite é um edital ministerial com prazo de, 20 dias. Ou um parlamentar que liga de última hora oferecendo uma emenda. Ninguém vai sair correndo para comprar tecido e tirar medidas do zero. O terno já existe. Exato. A instituição só precisa ajustar a bainha da calça e as mangas para se adequar aos formulários e às regras específicas daquele ministério ou daquele parlamentar. Muito mais prático. Muito. Porque tentar construir o orçamento e a justificativa no desespero da véspera garante erros grosseiros de cálculo. E isso, mais tarde, se transforma no pesadelo de qualquer ONG, a aprovação de contas. Que é um terror. E falando em regras estritas, a gente precisa entender os mecanismos de quando o projeto finalmente sai dessa gaveta e entra no ciclo real, especialmente na Lei Rouanet. Porque o projeto não vira dinheiro automaticamente na conta, né? De jeito nenhum. Ele primeiro passa pela porta de entrada digital do governo, que é o sistema SALIC. Se for aprovado nessa triagem rigorosa, ele ganha o seu CPF, digamos assim, que é o número do PRONAC. A partir daí, o governo abre uma conta captação lá no banco. E olha, é aqui que mora um perigo estrutural imenso para os desavisados. O material ilustra isso perfeitamente com o estudo de caso 3. Imaginemos a cena.
A ONG tem um projeto aprovado de R$500 mil. A equipe vai à luta e consegue captar os primeiros 80 mil. Na euforia total, o presidente da instituição manda sacar esse dinheiro imediatamente para comprar os primeiros equipamentos. O que, na prática, é impossível. E geraria um desastre se tentassem forçar. Sério? Por quê? Porque a conta captação nasce bloqueada. E por um motivo muito lógico, o governo precisa garantir que o projeto cultural tem viabilidade de acontecer antes de liberar o uso do dinheiro público. Ah, faz sentido. Se a instituição capta recursos na Rouanet, ela não tem o direito de sair gastando no dia seguinte. Atualmente, a exigência é atingir uma captação mínima de 10% do valor total aprovado. Só depois dos 10% é que libera? Exato. Só após bater essa meta de viabilidade, a OSC pode solicitar ao Ministério a readequação das metas e pedir a transferência desse valor para uma segunda conta, a chamada conta movimento. Conta movimento. Isso. É nessa segunda conta que os pagamentos realmente acontecem. Sem atingir o mínimo e sem autorização formal do Ministério, o dinheiro captado na conta captação é absolutamente intocável. Que detalhe importantíssimo. E o material traz o cenário oposto também, lá no estudo de caso 6, que lida com o excesso de sucesso. Ah, quando chove dinheiro. Pois é. A ONG tinha um projeto de R$200 mil, mas a campanha de captação foi tão genial que eles arrecadaram 250 mil. Passaram dos 100%. Aí a diretoria olha para aquele excedente de 50 mil e decide, bom, vamos usar esse valor para reformar o telhado da sede privada da instituição, já que o projeto cultural em si já estava garantido. É um erro fatal que resulta em devolução de dinheiro com juros, correção e até processos. Meu Deus! Precisamos entender a natureza do recurso. O dinheiro arrecadado via renúncia fiscal não é uma taxa de sucesso, ou um bônus de livre uso para a ONG fazer o que quiser. Aquele recurso pertence única e exclusivamente ao projeto cultural aprovado e ao impacto público prometido. E o que a ONG faz se captar mais? Se houver captação acima de 100%, a instituição tem uma obrigação clara: solicitar ao Ministério uma ampliação de metas. E tem que explicar detalhadamente como esses 50 mil a mais vão se transformar em mais oficinas, mais apresentações ou maior alcance para a comunidade. Tem que gerar mais impacto cultural, então? Sem dúvida. Se o Ministério não aprovar essa ampliação ou se a ONG simplesmente não quiser fazer mais entregas culturais, o dinheiro excedente deve ser devolvido ao Fundo Nacional. Ele jamais, em hipótese alguma, financia o patrimônio privado da entidade. Nossa, isso é um prato cheio para as provas de concurso, viu? A FGV adora criar narrativas onde um parlamentar ou um empresário oferece um recurso de última hora e aí o presidente da ONG pede que o valor seja depositado na conta livre da instituição para facilitar o pagamento dos fornecedores. Misturar recursos é o pecado capital da gestão pública. Dinheiro de convênio, termo de fomento ou lei de incentivo tem que ter rastreabilidade total. O examinador usa essa história de conta livre como isca para pegar candidato desatento. Entendi. A regra é inflexível e exige-se sempre uma conta bancária específica, isenta de tarifas, vinculada única e exclusivamente àquele projeto ou àquela parceria. O dinheiro público não se mistura com as doações diárias da instituição, justamente para garantir a transparência de cada centavo que vai ser auditado. Bom, a teoria de tudo isso faz sentido. O portfólio está estruturado na gaveta, mas a execução sempre esbarra em detalhes jurídicos que separam o sucesso daquela dor de cabeça enorme. E o Caderno 3 aborda duas ferramentas vitais e muito controversas no dia a dia que a gente precisa examinar agora. Sim, vamos lá. A primeira delas envolve o Fundo da Criança e do Adolescente e a famosa chancela do CMDCA. Ah, chancela de projetos. Olha, essa ferramenta solidificada pela Lei 14.692 de 2023 mudou completamente as regras do jogo. Como era antes? Antes, o empresário doava para o fundo municipal e a prefeitura é quem decidia para qual ONG aquele dinheiro iria. Com a chancela atual, o contribuinte pode direcionar seu imposto especificamente para o projeto daquela OSC que ele escolheu. Fica muito mais direto. Muito. O projeto ganha um aval do Conselho que vale por 2 anos. Mas, atenção,
A legislação impõe um pedágio. Pedágio. Sim. O Conselho Municipal retém um percentual solidário desse valor captado para financiar ações gerais do fundo. Isso garante que instituições menores, que talvez não tenham força comercial, também sejam beneficiadas. Mas há uma confusão enorme sobre o que essa chancela garante de fato, né? O estudo de caso 4, por exemplo, mostra a equipe da ONG numa festa. O Conselho Municipal aprovou a nossa chancela, nosso projeto é incrível, agora é só sentar, relaxar e esperar a prefeitura depositar o dinheiro na nossa conta na semana que vem. Nossa, e desmontar essa ilusão é vital para quem atua na área ou para quem vai fazer prova. Não é assim que funciona. Longe disso. Ter a chancela não significa que a prefeitura vai abrir o cofre público e financiar a ONG. A chancela funciona, na verdade, como uma licença para caçar. Licença para caçar, gostei. Ela apenas autoriza a organização a ir até o mercado privado, munida desse documento oficial, bater na porta das empresas e convencer os empresários a destinarem um imposto de renda para aquele projeto. Tem que ir para a rua trabalhar. Exato. Se a instituição tiver a chancela linda e carimbada, mas não tiver uma equipe comercial ativa na rua e não captar um único centavo dos doadores, ela não recebe absolutamente nada. A prefeitura não vai cobrir a diferença. A responsabilidade da captação é 100% da ONG. Nossa, o Quinas empurra para o segundo grande ponto de conflito jurídico que o material traz, a remuneração das profissionais que vai para a rua captar. Afinal, quem paga a comissão do captador de recursos? É um choque constante entre as regras do dinheiro direto do governo e as regras do fomento privado, né? Esse é um ponto que gera muita dúvida. Mas o professor Lessa explica isso brilhantemente no material. E entender o porquê dessa diferença salva qualquer gestor e qualquer candidato a concurso também. Precisamos separar duas caixas bem diferentes. Quais caixas? De um lado, temos o MROSC, que é o Marco Regulatório das Parcerias Diretas. Quando a ONG recebe dinheiro direto do orçamento público, do Tesouro, a lei proíbe expressamente que se use esse recurso para pagar comissão de captação. Então, com recurso direto, zero comissão. Zero. Do outro lado, temos as leis de incentivo, como a Rouanet e a do esporte. A natureza jurídica aqui é outra. É renúncia fiscal. Entendi. O governo entende que a ONG precisou fazer um esforço de mercado gigantesco para convencer o ente privado a redirecionar o imposto. Por isso, as normativas dessas leis de incentivo permitem, sim, que o captador seja remunerado com os próprios recursos do projeto. Mas deve ter um limite, né? Sim, desde que respeitados os tetos percentuais muito rígidos estabelecidos em portaria. E a banca da prova sabe que essa dualidade causa um curto-circuito na cabeça de muita gente. A pegadinha clássica aqui é colocar no enunciado de forma bem generalista, afirmando que toda e qualquer parceria, convênio ou projeto com a administração pública proíbe terminantemente a remuneração de um captador de recursos. E a armadilha está justamente na palavra toda. O examinador pega a regra rígida do MROSC que lida com o repasse direto e tenta convencer o candidato de que ela se aplica universalmente para tudo, inclusive para as leis de incentivo. O que a gente acabou de ver que não é verdade. Conhecer a engrenagem e a natureza de cada mecanismo é o que garante a aprovação e, claro, a gestão segura da ONG. Com certeza. E isso tudo nos encaminha para a visão que o professor Lessa consolida magistralmente lá no fechamento do caderno 3. Tudo que a gente explorou aqui hoje converge para uma definição inegociável. A verdadeira alta performance no terceiro setor não é ser apenas um bom técnico de escritório que escreve projetos lindos e nem apenas um bom vendedor carismático nas ruas. É a fusão dessas duas forças. A inteligência documental tem que estar aliada ao suor da prospecção. Perfeito. E, para garantir a fixação desse mapa mental de hoje, vamos repassar os 5 pilares estratégicos de forma bem rápida para quem nos ouve anotar. Vamos lá. Primeiro, o Transferigov. Ele é o grande radar das transferências governamentais, onde o acesso para a pesquisa é livre, mas o envio exige credenciais fortes e seguras. Check. Segundo, o lucro real. Esse é o regime tributário-chave que destrava o acesso às leis de incentivo federais, lá nas grandes empresas, sem brigar com o contador. Importantíssimo. Terceiro, Terceiro, a conta captação.
É aquele mecanismo do governo que bloqueia o recurso lá no banco até que o projeto prove sua viabilidade mínima de 10%. Quarto pilar. Quarto, a chancela. Aquela licença oficial para buscar recursos carimbados nos fundos de direitos, mas que, lembrando, exige trabalho comercial ativo. Não é dinheiro garantido na conta. E por último, finalmente, o portfólio na gaveta. A garantia estrutural de que a instituição estará com as respostas prontas e os projetos aprovados antes mesmo que a oportunidade bata na porta fazendo a pergunta. olha, dominar esses pilares decreta o fim absoluto da chamada síndrome do pires na mão. A instituição social, quando começa a operar nessa lógica de alta performance, jamais entra em uma sala de reunião corporativa de cabeça baixa pedindo uma doação por pena. De jeito nenhum. Ela entra de igual para igual. Exatamente, ela senta à mesa oferecendo uma solução técnica altamente sofisticada, entrega uma estratégia de ESG robusta a custo zero para a empresa e se posiciona como a ponte real entre a pesada carga tributária e a transformação da comunidade. Onde há um grande valor sendo entregue, sempre há uma oportunidade imensa de financiamento sustentável. E o impacto disso no longo prazo é profundo. O terceiro setor deixa de ser visto pelas empresas e até pelo próprio Estado como um dreno de recursos e passa a ser reconhecido como um parceiro estratégico indispensável. É uma mudança de patamar. Total. Afinal, é a capilaridade das ONGs, o suor de quem está lá no dia a dia, que garante que as políticas públicas e o impacto social cheguem efetivamente na ponta da linha, mudando a realidade das pessoas com eficiência e transparência. O que nos deixa com um pensamento bem instigante para quem acompanhou nossa discussão de hoje até aqui. Pensem no seguinte, se uma organização social agora tem o conhecimento para atuar como essa ponte inteligente entre os impostos corporativos e a base da sociedade, que outros recursos valiosos que estão adormecidos aí na sua comunidade local estão apenas esperando por um projeto impecável, formatado e pronto na gaveta para ganharem vida e transformarem a realidade ao redor. Fica essa reflexão poderosa para cada um adaptar a sua própria realidade de atuação. Gostaríamos de saber de quem nos ouve. Há algum tópico específico dos editais que gostariam que explorássemos no futuro? Deixem nos comentários. E lembrem-se, podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!